Boa noite. Olá, Vivian, tudo bem? Vivian, dá para ouvir direito o som? A imagem tá boa? Se puder dar um feedback. Tá aqui tocando. Oi, Lívia, boa noite. Tô perguntando aqui se o som tá bom, se a imagem tá boa. Olá, Thalita. Olá, boa tarde. Que a gente tá aqui. A imagem tá boa, o som também tá ok? Não sei se eu tenho que aumentar. Então tá bom. Tá dando para ouvir os sinos que sempre recebem a gente quando a live acontece daqui. Olá, Alec, boa noite. Oi, Francisco, tudo certo? Que legal. Que bom que o som tá bom. Joia. Então, o pessoal tá chegando, esperar o Guilherme também aportar. E vamos que vamos hoje falar de deuses e deusas e arquétipos e símbolos. Boa noite, Afonso. Tudo jóia? Bem-vindo. Estamos aqui esperando o Guilherme entrar também. Tomar meu último golinho de café. Olá. Boa noite. Esperando o Guilherme. Meninas, qualquer coisa vocês checam com o Guilherme se ele tá aí, o Guilherme Kwasinski, se ele tá vindo, porque agora eu não posso mexer no celular. Então, Lívia e Thalita, que estão aqui comigo, né, as minhas sócias aqui nessa empreitada, elas... então, o Guilherme está aqui, vamos ver, ele pedir para ele entrar. Agora ele já está chegando. E logo aparece. Opa! Ei! Ê, Boa viva! noite! Tudo Tu- bom? Tudo e você? Tá tudo jóia. Então tá Cláudia, bom. tá Diga. boa a iluminação? Como que tá para você? Tá ótimo. É? Tem uma paisagem atrás, dá para ver uma casa, um prédio, um janelão. Então tá bom, só pra fazer os A gente, últimos ajustes aqui. pois é, não, é bom que a gente apareça e também todo mundo às vezes se preocupa de ter um fundo, né, Sim, bonito, né? Hoje eu vim aqui para pôr atrás da estante, né, ficam os livros também, enfeita, né? então tá bem legal. Tá E bem tem legal gente que aí. põe aqueles fundos falsos, quando você faz no Zoom ou em algum lugar, você pode pôr assim o fundo da Sim. aurora boreal ou o fundo Eu de sempre acho neve. eu sempre acho divertido esses fundos assim. Eu preciso arranjar Então, alguns. estamos esperando aqui o pessoal ir chegando. Enquanto o Claro, pessoal vai chegando, eu vou lógico. fazer uma apresentação aqui, não de você, mas das letradas, né? Daqui a pouco, quando tiver Legal. mais gente, eu vou falar de você. Mas a gente Bacana. está aqui, Guilherme, assim, talvez já seja a 14ª ou 15ª edição das Letradas e Confinadas, né? Que é esse Tá. projeto que você conheceu agora, eu, a Thalita e a Lívia, né? Minhas sócias aqui nas Letradas, começamos a fazer e tem dado certo e a gente está fomentando curiosidade de muitos temas, de muitos autores, de assuntos, assim, para quem se interessa por literatura, por artes, por filosofia, então está sendo muito legal. Então, foi interessante, Guilherme, porque há pouco tempo atrás a gente teve uma psicanalista que falou da perspectiva da psicanálise para entender a literatura, como é que a psicanálise se vale da literatura, né, para se pensar ou para Perfeito. interpretar e tal. E daí a gente sentiu que faltava trazer o lado junguiano da história também, né? Porque muita gente falou, mas eu Perfeito.
Vamos ver se volta. Voltou. Deu uma Tá. congelada em você, Guilherme, mas já voltou. Ah, aqui deu uma congelada, curiosamente, bom, enfim. Geral. Tá. Cláudia, se der outro problema, Aham. eu posso pensar em fazer outra conexão aqui que eu tô, tá? De rede e tal. Tá bom. Se você Ah, tá achar, bom, tá a bom? gente vê. O pessoal que está assistindo vai posicionando a gente, porque às vezes eu também não tenho noção. Eu Muito bom. congelei, mas eu continuo me vendo e tal, então o pessoal Tá. vai. Tá A, travando? a Lucinha, que é uma super amigona, falou que tá travando. Lucinha, tá travando os dois, só um. Se você puder dar esse feedback, você e as pessoas todas, né? A gente Acho que sempre fica. tá, melhorou? Para mim tá ótimo, para mim É, para tá mim, tudo agora bem. eu estou te vendo bem também. Tá, Bom, legal. voltou tudo normal, avisaram aqui, então tá bom. Então, olha, Obrigado. então vamos nos aproximando aqui do nosso tema, né? Hoje a gente vai falar de arquétipos e símbolos de deusas e deuses, de forças e imagens que nos atravessam enquanto pessoas, enquanto sociedade, forças e imagens que alimentam os sonhos, os mitos antigos e modernos. Falar de mitos e arquétipos me parece querer trazer para o consciente forças muito poderosas que podem nos atrapalhar quando negadas ou quando ignoradas, mas que podem nos favorecer e nos tornar mais autônomos enquanto pessoas e coletividade quando enfrentamos e integramos e conectamos essas forças. Estas imagens Perfeito. e funções, elas estão consteladas também na literatura, na arte, no cinema. E para entender um pouco desse âmbito primeiro, original do ser humano e da sociedade, a gente convidou hoje o Guilherme, que eu vou fazer uma apresentação oficial agora. O Guilherme Kwasinski, para quem não conhece, é psicólogo e professor licenciado pela PUC de São Paulo, onde ele lecionou por mais de 10 anos cursos sobre ciclo dos deuses gregos, jornada do herói e sonhos. Ele lecionou também 12 anos mitologia e roteiro na Academia Internacional de Cinema e atualmente leciona na roteiraria. Além de psicólogo, Guilherme, eu acho que muita gente aqui sabe, é cantor e tem uma banda que tem... Quantos anos tem a sua banda, Guilherme? A minha banda tem muitos e muitos anos, né? Para lá de 20. É que a fase mudou, né? Antigamente era uma fase que era chamada de Frango Selvagem e agora ficou Guilhermoso Wild, né? É Nessa Guilherme fase Osvaldo. nova, ela começou, o primeiro show foi no finzinho de 16, né? Então agora em dezembro é 4 anos desse projeto novo, Desse assim, né? projeto novo, tá? Mas você Então, está em estrada há muito tempo, né? Como cantor, né, bastante. Guilherme? Os Ah, amigos meus aqui que estão no ar aí, que me conhecem da música, já devem ter imaginado que eu inventei esse apelido Guilherme Kwasinski para uma conversa sobre mitologia. Mais ou menos assim, ou ao contrário, né? então, Guilherme, então vamos chegando aqui no assunto que nos interessa hoje. Eu tinha meio, a gente tinha conversado antes já, e eu tinha Uhum. feito uma pergunta inicial, assim, falei, que tal começar com essa pergunta? Que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, né? Para a gente se aproximando das deusas e dos deuses, mas vamos primeiro para o mais abstrato, né? O que Tá. que é um arquétipo, Guilherme? Um símbolo? Tem a ver com símbolo? O que A que é um gente, arquétipo? a gente já começa numa pergunta assim, uau! Os arquétipos, que já é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano, né? Eu acho que tem alguns termos junguianos que já fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente falar de sombra, a gente falar de arquétipo, acho que si mesmo. Não sei se é porque eu navego um pouco nesses mares junguianos, Sim, eu acho que a gente acaba falando até sem querer e a gente entende. Mas o arquétipo, a gente pode dizer que são padrões, os arquétipos, né? Padrões ou motivos universais que pertencem aos seres humanos, né, no nível inconsciente, em qualquer época ou lugar do nosso planeta. Né? Então, é uma maneira que o inconsciente tem de perceber a realidade e notar que existe uma espécie de modelos, digamos assim, núcleos de entendimento. Né? E aí, os arquétipos, eles constituem o quê? O inconsciente coletivo. Né? Na tá. teoria junguiana,
A gente sabe que para o Jung e seus seguidores, a gente tem não apenas o nosso inconsciente individual, mas também o inconsciente coletivo, né? E no inconsciente coletivo, a gente vai encontrar os arquétipos, as figuras arquetípicas, né? Como, por exemplo, a figura do herói, a figura do sábio, a figura da sombra, o pai arquetípico, a mãe arquetípica. Aham. Os deuses de todas as mitologias são manifestações arquetípicas, né? Acho O que vai meio... arquétipo tem a ver também, tem a ver com essa coisa da imagem, é uma espécie de imagem, a gente faz o arquétipo, a gente cria isso, a gente tem isso dentro da gente, mas ele vem à tona através de imagem ou não? Vem, é como chega pra gente, assim, né? Como O chega? arquétipo é um a priori, digamos assim, é um antes de tudo. Então, por exemplo, se a gente pega, provavelmente a gente vai falar um pouco sobre os deuses, acredito Sim, eu, com né? certeza. Quando a gente pega um deus, já é a manifestação de um arquétipo. Então, por exemplo, na mitologia grega a gente tem a deusa Deméter, né? O que ela representa? Ela já é a manifestação, a imagem dela, as histórias dela, já são ligadas o quê? Ao arquétipo da grande mãe, da Tá. cuidadora, né? Aham. Que já vale lembrar, né, que isso é bom a gente já falar de cara, que todos os arquétipos, né, eles têm sombra e luz. Eles são positivos, mas também são negativos, né? Ok. Depende onde está mais o foco, né? A Vivian Então, comentou aqui que são imagens primordiais. E eu, assim, eu dei uma estudada em algumas coisas uhum, e eu vi que o Jung, antes de usar a palavra arquétipo, usava essa palavra, essa expressão exatamente. imagens primordiais. Isso. Ele pegou, que ele chupou de um outro cara, do Jacob Burckhardt, que é um filósofo da arte, um historiador da arte, na verdade. Tá. Então, é interessante que isso que você está falando, porque realmente se manifesta como uma deusa, constela dessa maneira, é uma imagem que tem um monte de características, né? E podia ser, né, a imagem primordial da figura do pai, da figura da Sim. mãe. Qual pai? Qual mãe? Do pai universal. É como se fosse um modelo que vai gerar milhões de outros modelos subjacentes, assim, né? E Guilherme, agora passou rápido aqui um outro comentário falando que o tarô também lida com esse tipo de imagem arquetípica. É verdade, né? Você que conhece bem o Exatamente. tarô, né? Claro. É, existem inúmeros tarôs, eu particularmente eu trabalho, né, com o tarô mitológico, né? Então, as autoras, o que elas fizeram? Elas pegaram os tarôs tradicionais, né, e fizeram uma transposição para figuras da mitologia grega, né? Eu até meio deixei aqui de lado umas coisas, eu até deixei Ah, que umas legal. Se você cartas quiser aqui, mostrar, é aqui, ótimo. umas cartas aqui peraí, aqui umas cartas do tarô, né? O eremita, O eremita. a gente tem Cronos, né? Quem vem aqui, ó, a Lua, né? A gente tem aqui a força, Héracles ou Hércules, Poseidon, a torre Ah, ou Poseidon, né? Então elas fizeram uma transposição, né, de personagens da mitologia grega para os tarôs mais antigos. O de olha, Marsella talvez seja o mais conhecido. Então, sim. eu não vi quem perguntou, mas quem perguntou está certíssimo, né? Isso aqui são o quê? São arquétipos. Não precisa ser um personagem grego, desculpa. O hierofante é um arquétipo, o mago é um arquétipo, o louco. Todos os personagens que a gente vai encontrar nas cartas do tarô, né? Aham. E Guilherme, e daí a gente, assim, então o arquétipo que ele alimenta, é como se ele fosse a alma de um mito. Como é que é? Porque o mito é uma história já, né? O mito é uma coisa mais É, elaborada, né? exatamente. Eu diria que aí chega num ponto que é quase uma abstração, uma energia que vai se manifestar de inúmeras maneiras, né? Por isso que a gente tem um arquétipo se manifestando em diversas culturas com uma roupagem diferente, né? Mas a Uhum. essência é a mesma. Então, se a gente voltar lá para o exemplo o arquétipo da mãe, em cada cultura, digamos assim, pode se manifestar de uma maneira.
Os gregos trabalharam com a deusa Deméter, né? Claro, eles não tinham essa noção, eles não tinham esse distanciamento. Isso já é uma Claro. tradição da psicologia moderna. Na época, eles achavam que os deuses, né, atuavam aí no mundo externo, assim por diante. Isso já é uma tradução da mitologia grega, né? E entrou um amigão aí, psicanalista, Fernando Savaglia, ótimo psicanalista e Boa músico, noite. fantástico. É que a gente tem conversa sempre sobre psicologia, arquétipos, por isso um abraço aí, Fernando. Tá? Então são manifestações do arquétipo, tá? Então, como você falou, viu, Cláudia, ele serve como um a priori para Tá. criar imagens, para criar enredos, mitos, né? E assim, a gente hoje vai falar, a gente vai chegar nas deusas e deuses gregos, que eu acho que vai ser muito legal, todo mundo está esperando, mas o mito, ele, assim, quando a gente pensa em mito, geralmente a gente fala, não, mito é uma coisa muito antiga, dos gregos, ou dos, sei lá, dos chineses, ou sei lá, qualquer coisa, Sim. ou de uma tribo, mas ele ainda fala com a gente, o mito está presente. O que é essa força que parece que Perfe- não, a gente não supera? Perfeito. Eu costumo dizer em sala de aula, logo que a gente vai começar a falar de mitologia, eu falo assim, gente, eu não vim aqui para eu trabalho mais com a mitologia grega, claro, né? Estudo diversas, tal, mitologia comparada, mas eu foco mais na grega, assim, né? Eu vou falar de mitos que não aconteceram na Grécia Antiga, sabe, há 2, 3, 4 mil anos atrás. Não é isso. Eu quero saber como é que esses mitos estão atuando no aqui e agora. Para que o conhecimento da mitologia, eu falo da grega, mas poderia ser outra, tem a ver com a nossa vida? Como eles ainda dão sustentação. Então, normalmente eu trabalho muito com o ciclo dos deuses, da mitologia grega, e a estrutura da jornada do herói. Né? O herói eu não vou tanto para os heróis gregos, se você quiser até te falo por quê. Eu fico mais então com o modelo geral, né? Com o arquétipo do herói e o ciclo dos deuses. Eles estão acontecendo aqui e agora. Né? Eu posso dizer que eu, você, todas as pessoas que estão aqui, né, nesse bate-papo, as pessoas, enfim, nós temos um Olimpo acontecendo dentro de cada um de nós. Né? As histórias estão acontecendo aqui. A gente tem mais consciência ou não, né? Se a pessoa tem um conhecimento de mitologia, ela vai reconhecer algumas passagens da vida dela, algum momento que ela esteja vivendo, né? Vai reconhecer um determinado mito. Fala, puxa, eu estou vivendo, parece que eu estou vivendo esse mito. E está, né? Com as suas Aham. características e particularidades. E nisso você me lembra, né? Porque assim, quando o Jung começa, porque quer dizer, a gente está falando a partir do Jung, né, Guilherme? Mesmo Sim, depois que você vai chegar na questão das deusas, dos deuses, é uma psicóloga, uma psiquiatra, né, junguiana, que vai psiquiatra. estar Sim, pautando, né? Mas assim, o Jung ele logo percebeu essa afinidade, né? Porque ele conhecia muito mitos, mitologia, arqueologia e tal. E ele começa a identificar nos delírios dos pacientes que estavam perfeito. em crise psicótica que existia uma narrativa muito parecida com a narrativa mitológica. Ele começou a identificar Exato. que aquilo não era sem sentido, né? Exatamente. Então, Motivos mitológicos, exatamente. Né? e eu acho que é isso talvez assim o importante é a gente ter consciência disso para não cair no puro delírio e ficar respondendo instintivamente a uma coisa sem deixar ela se tornar consciente, né? Sem entender como ela pode nos ajudar, né? Exatamente. E Você, sim, desculpa, por eu só favor. ia completar o que você está falando, que é você amplia aquilo que você está vivendo, né? Você passa a reconhecer que você está tendo uma vivência, claro, com as suas particularidades, porém uma vivência universal, né? Que pertence ao acervo dos seres humanos. Eu acho que Sim. isso dá um sentido de conexão maior, né? Você fala, puxa vida, eu estou passando por isso, né? Principalmente quando é uma angústia, uma dor, um sofrimento, né? Mas isso pertence à história do ser humano. Né? Por isso também que o mito, o grande mito do herói, né, nos toca tanto. Né? Por quê? Porque a gente reconhece que aquele esforço que o herói, que a heroína está passando numa determinada história, né, reverbera com a minha vivência pessoal, né, com a minha tentativa de ultrapassar obstáculos e conquistar um tesouro daquilo que a gente quer. Né?
Por isso E, essa Guilherme, ressonância. segunda vez que você fala do mito do herói, né? O mito do herói também é importante. A gente, quem conhece um pouco, Sim, né, que gosta dessa seara mais junguiana, sabe de um estudioso, um mitólogo importantíssimo, que é o Joseph Campbell, né? Que na década de 80 ou 90 teve aquele documentário sobre ele, ou aquelas entrevistas do poder do mito, tão bacana. isso. Mas conta pra gente um pouco dessa obra, porque essa obra a gente sabe a jornada do herói, ele tem o herói de mil faces, né? Que eu Isso, acho que você isso. deve conhecer bem. Lá ele mostra alguma coisa que pode estar pautando a nossa vida, enquanto a gente é esse herói tentando viver e superar os obstáculos da nossa própria vida, mas também ele Perfeito. está em muitas histórias, desde a Odisseia, no cinema contemporâneo, na literatura, a gente encontra esse mito do herói. Então, explica pra gente o que é isso, que não é uma fórmula, a gente já conversou sobre Não. isso, não é uma fórmula, é uma verdade. Então, como é que isso se dá? É a história padrão dos seres humanos, em qualquer época, tempo e espaço, né? Porque somos nós humanos, né, tentando ultrapassar barreiras e conquistar nossos objetivos ao longo da vida, né? Então, a jornada do herói, quando eu falo herói, claro que eu estou falando heroína junto, né? É Claro. a gente nascer, a gente se desenvolver, né? A gente, né, no mundo que a gente vive, a gente ter os nossos encontros amorosos, a gente se desenvolver no trabalho, a gente efetivamente pode ter filhos ou não, tal. E, né, isso, isso não é uma fórmula, isso é o arco da vida, né? O arco Então, da no vida. arco da vida, a gente tem infinitas jornadas heróicas, né? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma jornada coletiva, o mundo inteiro está passando pela pandemia. Isso Sim. é uma jornada inimaginável, né? Começou o ano, a gente, né? Quando que a gente ia imaginar que a gente ia estar vivendo isso? Então, a Pois é. jornada heróica é a jornada da superação, né? Da superação, seja de uma pandemia, seja um encontro amoroso, todos esses exemplos que eu falei. Isso é uma constante. E como que o Joseph Campbell ele percebeu? Você falou de dois livros fundamentais que falam da jornada do herói, né? No comecinho, lá quando ele começou a escrever, o primeiro ou o segundo livro dele, O Herói de Mil Faces, né? Sim. Lá o que ele fez? Ele sempre trabalhou com mitologia comparada. Então ele pegou as grandes religiões, as religiões de pequenas tribos, tal, religiões barra mitologia, né? E ele percebeu que todas, né, todas essas sociedades tinham uma figura ou algumas figuras constantes, né? O que era? De superar a média, o padrão, né? Hum, Conquistar algo maior, às vezes em prol de si mesma, às vezes em prol da sua tribo, né? tá. E ele falou, puxa, esse é um personagem do ser humano, né? Esse talvez o grande arquétipo, assim, não sei, é um dos, vamos dizer assim, né? E aí, já com uma idade mais avançada, um pouco antes dele falecer, ele fez aquelas entrevistas que tem uma edição em Sim. DVD, deve estar no YouTube, inclusive, Acho e que uma tá. edição em livro, que é o Poder, né? E aí Sim. ele conversa com um jornalista que conhece muito bem a obra dele, né? E tem um capítulo todo dedicado à jornada do herói, né? E isso entra muito, por exemplo, na feitura de roteiros cinematográficos, para escrita, para literatura, né? Porque a gente Porque tem tem aquela história do Guerra no, não, Star Wars, Star né? Wars, exato. Star Wars, o George Lucas procurou o Joseph Campbell, não sei qual que é a relação, porque eu lembro que no vídeo do Poder do Mito você tem lá Sim, os dois se encontram, aparece a imagem dos dois é juntos, e eu tenho a muito impressão que legal. o George Lucas, na hora de escrever o roteiro, se baseou um pouco, né, nesse estudo do Campbell, Do né? Campbell, né? É O isso Campbell, mesmo? ele foi um mentor, ele foi um consultor, né, da saga, enfim. Ahn, o que acontece, né, o Star Wars, né, é um dos filmes muito didáticos, que você vê as etapas da jornada heróica, você vê os personagens bem delineados, assim, né? Mas a gente encontra a jornada heróica no filme, basicamente no filme que for, que tenha uma narrativa, né, falando
de um ser humano, pode ser de um bicho também, né? Então, Dá um exemplo pra gente, assim, tipo, porque eu acho que o Star Wars talvez seja muito óbvio, no sentido de você tem aquele mocinho lá, eu nem sei, nem conheço também, mas enfim, daí você ah, tem o vilão, você tem o que é o pai dele, você tem toda a história lá, é bastante fácil de você identificar o personagem propiciador, aquele que inicia, não sei o quê. Mas talvez isso perfeito. esteja em outro tipo de cinema também, né? Um curso que eu dei recentemente, para ilustrar, eu usei 3 filmes. Foi Vicky Cristina Barcelona, eu falei do Birdman e falei dos Pássaros do Hitchcock, né? Sei, estou Ah, o citando Pássaros esses do três. Hitchcock também estaria dentro dessa Sim, chave. com certeza. Né? Eu gosto muito de trabalhar com Morangos Silvestres do Bergman, né? Então, às Que é um vezes, filme sobre a velhice. Morango exatamente, Silvestre? exatamente, né? A gente vê a história de um médico já aposentado, já com bastante idade, né? E ele tem que fazer uma viagem de carro. Ele tem que fazer uma viagem, seria primeiro de avião, para receber um título honorário numa outra cidade, né? E o filme começa com ele tendo um sonho, que é uma angústia, assim, o sonho, tal, não sei o que, e tem todo um significado quando a gente vê o filme inteiro, né? E ele acorda muito ansioso e ele fala para a governanta, né? E morava ele e a governanta na casa, que ele iria pegar o carro. E ela, mas como assim? Você vai pegar o carro? A gente combinou um ano essa viagem de avião. Ele, não, eu preciso ir, tal, não sei o quê, né? E ele vai com a nora dele, assim, né? E a história ela se passa em 2 planos, né? Uma é uma viagem de 16 horas, eu acho, né? O que é uma bela jornada heróica, né? Para uma Sim, pessoa com uma idade avançada. Mas a grande viagem é ele ir revisitando memórias do passado dele, né? sim. Porque qual que foi a grande jornada heróica desse personagem de Morangos Silvestres, né? Ele está tentando se transformar o que numa pessoa um pouco mais dócil, mais em contato com seus afetos, né? Ele é uma pessoa muito fria, extremamente equilibrado, aparentemente muito educado, né? Mas a gente vai detectando na história que não é bem assim, né? Uhum. Inclusive ele vai ter um segundo sonho muito revelador que ele se encontra com a sombra dele, né? Com uma parte da sombra no sentido a sombra, como todos os arquétipos, ela pode ser positiva e negativa. Ele Sim. se encontra com a sombra negativa. Ele vai Ah, se ok. deparar com coisas do passado dele que não são legais, assim, né? Enfim, eu estou falando desse filme, não Nossa, sei se... maravilhoso. Acho que muitas pessoas já comentaram que adoram o filme. Eu vi o filme há muitos anos, eu não me lembrava, assim, mas lembrava que eu tinha gostado, mas eu quero rever. Que Exato. bacana isso. É um filme que vale muito a pena ver, muito. Bom, Bergman, né? E Bom, também por Bé, causa. claro. Bergman. Por causa dos 2 sonhos que tem dentro do filme. Assim, para mim são obras-primas o que ele fez, como ele conta esses sonhos e como a gente insere o conto dentro da narrativa, né? Por quê? Porque daí a gente também fala o que é o sonho, né? Os sonhos normalmente mostram os nossos mitos pessoais. Né? A Sim. mitologia fala dos nossos sonhos coletivos, Ah, mitologia grega. Então foi o que é o imaginário grego da civilização grega. Né? Só que isso passa por cada um de nós, por cada ser humano. Aí a gente pode ter liberdade de usar a expressão mitologia pessoal, embora ela seja uhum. muito curiosa, assim, né? Aham. Não sei se Nossa, eu respondi, eu estou falando assim não, eu livremente. acho que você respondeu, maravilhoso. Guilherme, você falou, a gente conversou outro dia, você falou uma coisa interessante, que o Jung tem uma obra gigantesca, maravilhosa, mas ele não resolveu tudo que ele apontou na obra. Então, daí começam a aparecer os seus discípulos e as pessoas que o seguem, que vão explorar filões da obra que ele não teve tempo de fazer, porque aquilo é um monumento tão vasto, né, que não é para uma vida, né? E Sim, uma sim. dessas pessoas é a Jean Shinoda Bolen, é uma Perfeito. autora que você gosta muito e que Muito.
conversando com você, eu descobri que é uma pessoa também muito interessante do ponto de vista biográfico, não só pela obra. Então, eu gostaria de já ir introduzindo essa junguiana aqui na conversa, que vai seguir nessa linha, né? E você contar um Perfeito. pouco quem é essa mulher, por que que você gosta dela. A Jean Shinoda Bolen, né, ela é uma terapeuta junguiana norte-americana, né? Metade da família é oriental japonês, né? E o que acontece? A formação dela é psiquiatria, né? E dentro da psiquiatria ela foi indo, né, migrando para mares junguianos, né? Hoje ela já tem uma idade, ela deve estar com 80 e pouquinhos anos, né? E a obra que me fascina muito dela, bom, das que eu conheço, tal, né? Eu tenho 3 livros que eu adoro. Um é o Tao e a Sincronicidade, né? Mas acho que seria um paralelo. E outro que tocou muito, assim, que são 2 livros assim de referência assim na minha vida, né? Que é As Deusas e a Mulher, né? Os Deuses e o Homem, né? O que ela faz? Por exemplo, nas Deusas e a Mulher, ela pega 7 principais deusas da mitologia grega, né? E cada capítulo é dedicado a uma deusa, né? E ela conta rapidamente o mito. Depois ela faz o seguinte corte em cada deusa, né? Por exemplo, Ártemis, né? A caçadora, a irmã, a deusa do movimento feminista, né? Mitologia de Ártemis, como que é um bebê Ártemis, ela fala. Como é que ele, né? Como é uma criança Ártemis, como é um adolescente, adulto jovem, uma pessoa meia idade, uma Ártemis terceira idade, né? Como é a sexualidade de uma Ártemis, né? Como ela se relaciona com as mulheres, como ela se relaciona com os homens, como ela é no trabalho, quais são as dificuldades psicológicas dela, né? E quais são os possíveis caminhos de crescimento, sempre tendo a mitologia como referência. O que é o mais legal nisso tudo? Ela fala de uma maneira muito clara, né? Ela não é rebuscada, ela não é hermética, né? Ela é muito clara no que ela fala. E a gente vai reconhecendo esses deuses e deusas dentro de nós, né? Porque cada um de nós, usando a mitologia grega como referência, nós temos todos os deuses e deusas. Os 15 principais, eles estão atuando dentro do nosso próprio Olimpo, né? Então eu acho que assim ela abriu muito, voltando para as deusas, a gente pode depois falar dos deuses, né? Essa leitura da questão da ânima, né? Que seria o feminino, né? O arquétipo do feminino, né? Introjetado nos homens, assim, digamos Nos assim. homens, sim. Aham. Isso. Isso é Então, interessante, né? E o ânimo, ânimos é o o ânimos é arquétipo masculino introjetado na mulher. perfeito, perfeito, né? Tá. E que os novos junguianos, né? Claro que eles falam, bom, claro que isso pode cair numa pessoa do mesmo sexo, isso não tem nada a ver, Lógico, né? É lógico. só o simbólico do tal, do yin e do yang, do masculino e feminino, em termos simbólicos, é claro, né? Não literais, Sim. né? Isso é uma coisa que os junguianos antigos eles não falavam muito. Os mais modernos, obviamente, Claro, claro, isso é tocam mais importante no até. tema, né? E é interessante, antes da gente entrar, então, propriamente nas deusas, que eu acho que vai ser muito legal, é só lembrar um aspecto biográfico da Jean Shinoda Bolen, que é a questão dela ter sido uma feminista muito importante nos Estados Unidos, né, Guilherme? Perfeito, muito, Ah, muito bem lembrado. Ela participou ah, ativamente no começo dos anos 70, né? movimento feminista, né? Um Eu acho movimento muito forte, né? que essa obra dela, essa obra é a primeira, antes, ela não escreveu junto os deuses e o homem e Não, as deusas e a mulher, ela escreveu primeiro as deusas e a mulher, depois, muitos anos depois, ela escreveu os deuses e o é. homem, não é isso? E eu Então, tenho. eu acho que... Não, desculpa, desculpa. Não, não, sim, pode falar. Não, eu tenho a teoria que, assim, na verdade ela começou dando as palestras, os cursos, né? Percebeu que o interesse por mitologia era muito grande, que as pessoas ficavam uau, né? E quando a gente fala uau, é porque o mito tocou a gente, né? Às Claro. vezes, né, eu estou, sei lá, contando, traduzindo um mito em sala de aula, você vê que uma pessoa brilha o olho e fala, ah, deve estar tocando essa pessoa de alguma maneira, né? Ela começou, basicamente, num grupo de mulheres, né? Uma coisa menor. E ela percebeu que o trabalho foi ampliando muito, né? E aí, no primeiro livro dela, As Deusas e a Mulher,
ela fala muito para as mulheres, né, se perceberem as deusas atuando dentro dela, de cada mulher. Só que no segundo livro, ela amplia isso. Ela traz também o universo dos deuses, né? E a gente está falando de figuras do inconsciente. Então, é claro que as mulheres têm deuses, é claro que os homens têm deusas. Nós temos todos, né? Então, Sim, ela sim. sugere, na segunda obra dela, fala assim, olha, se você vai pensar numa mulher, raciocine primeiro nas deusas e depois nos deuses. Se for o homem, ao contrário, né? Porque às vezes a gente tende a pensar numa mulher só enquanto deusa e num homem só quanto Deus. E a gente pode Aham. ter uns cruzamentos assim, né? Que interessante, nossa. Guilherme, então vamos assim pensar um pouco. Você falou, né? Então ela pensa essa, por exemplo, uma Ártemis, né? Dentro de várias chaves, né? Então, como é que é a Isso. sexualidade dela, como é que ela está no relacionamento com um homem, como é que ela é no relacionamento com um homem, como é que ela é criança, né? Então vamos falar um pouco mesmo de uma Ártemis, assim, começando pela Ártemis, que eu acho que é uma deusa, me parece uma deusa tão livre, né? Uma deusa que até a É, gente colocou ela na chamada, né? Uma imagem de é Ártemis na verdade. chamada da nossa live, né? Então, vamos falar um pouco quem é essa arte, vamos ver se a gente se identifica, ou também identifica na cinematografia, assim, as Perfeito. artes. Olha, eu gostei muito de uma expressão que você usou agora, né? Elas estão dentro de algumas chaves, né? De alguns núcleos. Então, no caso das deusas, né? Onde é que a Ártemis está? Ela está na categoria deusas virgens, né? Tem as vulneráveis, a deusa alquímica, a Ártemis está nas virgens, né? Por quê? Primeiro, porque não se relacionou sexualmente, claro. Mas, quando a gente faz a tradução dessas três deusas virgens, né, significa que elas realizam seu maior potencial sem a necessidade do outro, principalmente da aprovação do masculino, no caso das deusas. Né? Sei. É óbvio, né, que isso não vai acontecer com uma mulher Ártemis, né? Eu estou falando a Ártemis, deusa, enquanto o Sim. arquétipo lá atrás, né? Então a gente tem três deusas virgens. A gente tem Ártemis, Atena, muitos falam Atena, né? Porque não tem ainda um padrão estabelecido, e a deusa Héstia. Cada uma das três, né, mantém essa virgindade simbólica de uma maneira. No caso da Ártemis, como que é? Ela não é a pegada dela, digamos assim, o mundo da cidade, da polis, sabe, essa confusão do dia a dia. A Ártemis, ela é conectada basicamente com a natureza, né? Ela se conecta com as florestas, com as montanhas, com o mar, né? Com a lua, né? Na mitologia dela, ela é cercada de crianças e animais, né? Ela não Aham. precisa do masculino para a sua realização, né? E ela funciona também como o arquétipo da grande irmã, da grande amiga. Por isso que Uhum. a Jean Shinoda Bolen identifica em Ártemis, né, o arquétipo, né, do movimento feminista, do próprio Aham. movimento feminista, né? E Enfim, assim, mas uma outra. Não, então, mas é interessante porque ela me parece dessas deusas virgens, daí me veio na cabeça uma antípoda dela, né? Que seria uma Hera, né? Que é um outro tipo de deus. Essa é é identificada com o papel da esposa, né? isso. Então, como E é assim essa? Parece o outro lado, né? Da história. e é um pouco mesmo o outro lado da história, porque a Hera, né, que funciona como o arquétipo da esposa, da fidelidade, sempre lembrando, luz e sombra, a gente tem prós e contras em todas as deusas e deuses. A Hera, ela se realiza com o encontro amoroso, com o encontro do outro. Então, como que Uhum. funciona o arquétipo de Hera atuando nas nossas vidas? É aquela pessoa que realmente necessita estar casado, estar numa coesão segura ou num namoro muito firme, dependendo da fase do relacionamento, né? Então, nesse sentido de relacionamento, a Hera ela é dependente do outro, ela precisa do outro. A Ártemis, ao contrário, ela tende até botar muitos, né, obstáculos para você Aham. conseguir
tocar o coração dela. Ela gosta de ser livre, né? A E, túnica dela, a imagem da túnica dela é curta para ela poder correr bastante. Ela é uma caçadora, né? e a Hera, quer dizer, todas essas deusas têm o lado B também, porque a Hera a gente sabe que tinha ciúmes de Zeus, e às vezes ela Muito. vitimava, né, as mulheres por quem Zeus se interessava, né? Ela era terrível, vingativa também, né? Exatamente. Esse é um lado mais complicado, né? Porque o ciúmes é uma coisa, e o que é legal, né? Quando a gente vai falando, vamos trazendo para cá, sempre lembrando, todas as deusas e deuses estão dentro de cada um de nós. Então, por mais que a pessoa seja liberal, tal, não sei o quê, tem uma era. Eu tenho uma era, você tem uma era, todo mundo que está aqui nesse bate-papo tem uma era. Depende do que a gente faz com essa era, com a nossa Artemis e tudo mais, né? Sim, sim. Então, a Hera tem um ciúmes muito grande, né? Na mitologia dela, ela quer ficar com Zeus, né? Que a gente sabe que não é nem um pouco fiel a ela, tá? Isso não quer dizer que se alguém se identifica com Hera, está casada com Zeus. Isso aí pode ser só uma coincidência, né? Tem esse parênteses. Então é isso. Eu acho que é um lado mais sombrio de Hera. Muitos ciúmes, né? Muita Muito ciúme. possessividade. Então é um lado bem complicado desse arquétipo que todos nós temos. Temos, sim. Provavelmente quando a gente tem ciúmes, mais ciúmes ou uma crise de ciúmes, muito provavelmente é a deusa Hera que está falando através de nós. E, Guilherme, a gente conversou outro dia e surgiu uma questão tão interessante, porque eu comentei de Afrodite, que é uma outra deusa, a deusa do amor e tal, né? E me Hum. lembrei do filme do Woody Allen, A Poderosa Afrodite. E daí você falou, não, mas esse filme talvez não seja uma leitura tão acurada da personagem assim, talvez ela não seja uma Afrodite prioritariamente, né? Então eu queria que você falasse um pouco da Afrodite e falasse um pouco dessa personagem, porque eu achei bacana, é um filme que todo mundo conhece, um filme muito bacana. Acho, acho que todo mundo não viu, vale muito a pena ver, né? Poderosa Afrodite. A Afrodite, né, nas categorias, nas chaves, como você colocou, ela é uma terceira categoria, uma chave, né? Que é a deusa alquímica. A Afrodite tem a liberdade das deusas virgens, ela é muito independente, ela é dona da sua sexualidade, né? Porém, ela precisa da outra pessoa para se relacionar. Então, ela tem a independência e a dependência. Ela transita nas duas chaves. E a alquímica também, porque todo mundo aqui tem a experiência transformadora e alquímica, né, gerada pelo amor, né? Bom, no filme Poderosa Afrodite, né, o Woody Allen lá, o personagem do Woody Allen, ele se envolve por uma série de coincidências com uma garota de programa, né? Sim. Então, e é uma mulher espetacular, É lindíssima, aquela tal, que Mira Sorvino, a atriz, Mira né, que estava no Sorvino, auge, tal, né, da beleza, né? tá esplendorosa, tal, né? Ah, Então, o que acontece? Ela trabalha como garota de programa, mas, assim, ou seja, será que ela... Mas ela tem uma sexualidade teoricamente livre, assim, né? Ela, por algum motivo, ela se encaminhou. O filme não dá os dados, como é que ela chegou lá, digamos assim, né? Então, quando ele brinca com o título Poderosa Afrodite, ele está querendo falar o quê, né? Uma mulher cheia de sensualidade, de sexualidade, que nem ela, a personagem aparece no filme. Só que quando a gente faz um olhar, né, mais um raio-x sobre aquela personagem, no meu entender, ela tem uma delicadeza, ela tem uma fragilidade, ela meio que espera que alguém venha para cuidar dela, que aliás é o que acontece. Bom, já estou contando o filme, mas é o que acontece no fim do filme, né? Quando sim. aparece uma cena muito curiosa. Então, eu acho que, em essência, ela não é aquela pessoa dona de si, muito segura, ela apenas está cumprindo uma persona que a profissão dela pede, né? Ah, Mas a essência, a pessoa dela, para mim, ela me parece ser muito mais uma Core Perséfone. olha, uma Core Perséfone. Eu vejo ela como uma Core Perséfone. A Core Perséfone, Core, a jovem, a criança, né? Quando ela está com a mãe, e Perséfone, a mesma deusa, quando ela está no mundo inferior, no Hades, com o seu marido Hades. Ou seja, ela sempre tem alguém tomando conta dela, ou a mãe ou o marido, né?
Então tem prós e contras, como tudo. Ou ela é um pouco infantil, às vezes, ou ela é muito conectada com o mistério, com o inconsciente, né? Eu vejo essa personagem da poderosa Afrodite mais como Core Perséfone. Interessante. E a Perséfone, como você falou, ela está com a mãe ou ela está com o Hades, né? Está lá. E ela está numa categoria de quais deusas? Como chama a categoria? Deusas vulneráveis, que nem As Hera. vulneráveis. Então, a, Sim. a gente tem Hera, que a gente falou agora, a esposa de Zeus, vulnerável. Core Perséfone, vulnerável, porque ela precisa do marido ou da mãe. E a gente tem Deméter, que é a mãe de Core Perséfone, também como vulnerável. Por quê? Porque ela necessita de alguém, né, para realizar aquilo que é mais importante para ela, que é ter filhos. Essa é a mitologia de Deméter, né? Então o Deméter. foco dela é, no caso, a filha. É Core Perséfone, né? Deméter é mãe de Core Perséfone. Sim, sim. Deméter também é uma deusa vulnerável, então. As três vulneráveis são essas três. Assim, a Perséfone fala um pouco mais, porque é tão interessante, porque ela é alguém que ela vai para o submundo, né? Para o mundo de baixo, né? Apesar de... Como que é essa relação com de estar nesse mundo inferior, né? Que a gente chama Eu, do eu, mundo inferior. olha, a mitologia dela diz que ela era criança, ela se perdeu da mãe, foi colher uma flor, e daí o deus Hades sai do subsolo e rapta ela, né? O que, Aham. obviamente, é algo abominável, né? Mas se a gente sair do literal e for para o simbólico, que é sempre necessário a gente pensar simbolicamente, que a Sim. mitologia ela funciona como um grande sonho, às vezes um pesadelo, é uma coisa operística, exagerada, né? Mas se a gente pensar em Core Perséfone, ela tem em si uma personalidade passível de ser, entre aspas, raptada, deixando mais suave, uma personalidade que é levada um pouco pelos outros. Ela não é de bater o pé e exigir eu quero isso, eu quero aquilo. Uma personalidade Core Perséfone, né, é uma personalidade que ela meio que fica esperando que as pessoas, que o mundo decida o que ela tem que fazer, né? Enfim, então, assim, faz parte também da mitologia dela ser levada para o mundo inferior. Mas eu acho que é o seguinte, é engraçado você falar dessa deusa, porque a Jean Bollen, que eu tanto admiro essa autora, né? Uma das poucas passagens que eu sinto que eu não bato muito com ela, é quando ela fala que esse casal não foi feliz porque eles não tiveram filhos. E eu acho que esse não deve ser um critério para ser avaliado se eles Sim. foram felizes ou não, né? Aliás, a Afrodite e o Hefesto também não tiveram filhos, mas são casais que combinam. Por quê? A Perséfone, né, a faceta Perséfone, tem tudo a ver com Hades. Eles falam a mesma língua do inconsciente num nível muito profundo. E aí é que Ah, sim. está a junção desses dois deuses. Eu dei uma travada? O som Eu dei está uma... funcionando, deu uma travada na imagem. Vamos esperar um pouco que já volta. Tá. Mas o som está rolando. Bom, voltamos. Ah, bom, caiu, vamos esperar. Acho que ele vai entrar de novo. Mas eu estava vendo aqui umas comentários, o som tá ok? Ah, ele já tá entrando de novo. Coisas que acontecem. Mas já está voltando. Olá, Acho que agora eu voltei. ô, Guilherme, a gente começou a falar de Hades, de Perséfone, do inconsciente profundo e caiu até caiu a conexão. Caiu, né? A gente foi que nem Perséfone, tão lá para baixo, né? E pegando essa brincadeira, é verdade, né? Porque quando a gente mergulha muito no inconsciente,
né? Ele é um local que na luz é muito criativo, na sombra ele é muito perigoso. É um lugar, não à toa, né, que as grandes punições da mitologia acontecem no Hades. Quando eu falo Hades, pode ser o Deus ou o mundo inferior, tá? Às vezes é a mesma coisa, né? No mundo subterrâneo, deixa eu falar diferente, né? Grandes prisioneiros estão lá embaixo, né? Entre outros, um que eu gosto sempre de citar, o Sim. Sísifo, né? Aquele que tem que levar a pedra no alto de uma montanha, ela cai e tal, né? Então, Mas lá eu não sei preso. se você quer que eu fale um pouquinho mais da Core Perséfone. Então, Tá? só teve uma pergunta aqui, Guilherme, que um rapaz que queria saber se core tem a ver com coração ou é uma outra etimologia, vem de outra. Eu adorei a pergunta, né? Eu, para falar a verdade, eu não lembro de ter visto essa relação direta, tá? Até porque a gente está fazendo uma aproximação pro português, assim, né? Não pro grego, tá? Mas, veja só, a mitologia tá aí, tá solta. Se a gente vê No, paralelos até com a nossa língua, por que não fazer uma associação, né? mas Eu core em acharia grego legal. é como se fosse uma jovem, uma criança, né? O core em grego, não é? Exatamente. O Eu acho que significado talvez de não Coré, tenha. né? Em grego é Coré, Coré. a jovem, É. né? Mas eu acho que, veja só, a mitologia tem um lado poético e livre. Se a pessoa, até seria muito legal a pessoa comentar aí como ela fez a Ah, associação, se por isso, donzela ou filhas, a Vivian está falando aqui, né? Enfim, mas acho que não tem essa ligação direta lá no grego, tá bom? Original. É donzela ou filha, como foi muito bem colocado aqui. Core, coração, criança. Ó, Tcherneve, um grande amigo meu, super então olha baterista. aqui, ó, core, coração, criança. Mas será que é o Perfeito. core vem do Coré ou é uma. Bom, eu não sei também, eu não sei essa etimologia de coração. Mas eu gostei muito dessa relação também, viu? O pessoal tá indo bem aqui, né? Eu sempre costumo dizer, já que eu estou falando de um grande amigo músico, Tcherneve, eu costumo dizer que a mitologia ela é como se fosse uma partitura de jazz, não de música clássica. A música clássica tradicional, você tem exatamente as notas que cada instrumento vai passar, né? Você pega uma sinfonia, a gente sabe exatamente por onde passar. Sim. Claro que cada regente manda de uma maneira. A partitura do jazz, né, do real book, para quem é mais ligado em música, dá umas indicações para onde deve passar, né? Então eu acho que a mitologia deve ser mais entendida como uma partitura de jazz mais livre do que uma partitura de música clássica rígida. Não é uma coisa literal, né? Ok, Eu ok. acho, eu acho que alguém foi aqui, ó. Foi lá no dicionário de latim. Cor do latim, que significa Perfeito. núcleo, coração. Então, eu acho que Eu, são. eu super bebeu então do latim. Aqui o pessoal Muito. é fera, viu? Já está com o dicionário de latim, ou já entra Não. no Google, já. Para a próxima live eu vou botar uns dicionários aqui do lado, viu? E pela contribuição muito bacana aí. E Guilherme, Ian, a gente falou de algumas deusas assim, mas e um deus assim, que a gente pudesse falar? Fiquei pensando assim, talvez em Zeus ou em Apolo, né, que são tão interessantes, mas o Zeus também, né, é um deus que é, bom, ao lado de Hera, o marido de Hera, mas é o todo-poderoso, né? Fala um pouco é um, desse deus. Zeus. Zeus é um dos chefes, está na categoria, né, dos deuses patriarcais, dos chefes patriarcais. Um dos irmãos dele é Hades, né, que é o dono lá do mundo inferior, no sentido do inconsciente. A gente tem outro irmão que é dos mares e oceanos, Poseidon ou Poseidon. E a gente tem Zeus, né, que é da terra, do céu, e tem a supremacia sobre todos os deuses, né? Porque esses três líderes, um trabalha com o consciente, o outro com as emoções e o outro com o mundo da razão, Zeus, né? Ok. E na sociedade grega, assim como a nossa, é muito mais, né, um líder ligado à razão do que à emoção ou ao inconsciente, né? Aham. Zeus, como todos os deuses, eu tô repetindo, mas eu acho que é importante sempre repetir isso, tem luz e tem sombra,
Sim. né? O Zeus em luz é um grande líder, né? É uma pessoa que zela por todos. É o que se espera de chefe, de um líder, né? De um prefeito, de um governador, de um presidente, né? De Porque um são, pai são, também são profissões. seria? Ele seria o Lógico, representante de porque um bom pai, no lado bom positivo? ou mal, Bom ou depende mal, o que ele depende. está fazendo. É bom ou Sim, mal, né? Então, é assim, o arquétipo do pai, ele é bom e mal, né? tá. Ele dá as regras, ele fala como as coisas devem ser conduzidas, tal, né? Mas o lado sombrio é virar um ditador. Eu exijo que você faça isso, que vocês façam isso, e eu não estou nem aí com o que vocês estão pensando. Então, essa é a contraparte, sombra e luz. Sempre a gente pensando dessa maneira, Ok, né? ok. No, no, O mundo... o- ah, é, Não, o mundo de hoje a gente vê na política, né, que a gente tem figuras de lideranças aí no Brasil e no mundo que são, né, que são muito polêmicas, né? E todo chefe é uma figura arquetípica de um pai, de uma nação, de um estado, de uma cidade, sim. assim por Então, diante, né? encarnando assim, estão manifestando o lado sombrio, né, do Deus, né? Ah, Eu acho, a minha opinião, sim, né? e, A gente, Guilherme, a minha opinião é que sim, bem sombrio. no cinema, por exemplo, que você estava falando, me veio assim a figura do filme, né? O Poderoso Chefão, né? Que era desses Perfeito, perfeito. mafiosos, né? Eles têm esse lado, né? Porque é um poder sem fim, né? Pode fazer tudo o que quer, né? E Isso. tem essa sombra junto, né? Vo- Você falou bem, porque, claro, diversos personagens, milhares de personagens de filme, né? Mas o clima do filme é uma disputa de poder, né? Sei ali o que a gente faz, né? O grupo adversário, não sei o quê, e a gente tem lá o Marlon Brando, excepcional como sempre, né? Como o grande poderoso, grande Zeus da história, né? Existem personagens de Zeus assim fantásticos assim no cinema, né? Eu gosto muito de Cidadão Kane, né? Ah, sim. O filme dos filmes, né? Eu gosto daquele robô, o HAL, né? Do Odisseia no Espaço, 2001, uma Odisseia no Espaço, que queria a liderança da espaço, mandou embora lá um astronauta, jogou no espaço, né? Olha, ele entra nessa categoria também. Olha que interessante, eu nunca teria Do meu pensado ponto nisso. de vista. É, eu Interessante, que gosto muito. legal. Outro Zeus que é bacana é no Show de Truman, né, aquele filme do Jim Carrey, né? Quando que ele está preso naquela cidade que é uma cidade montada, é um cenário, Montado, só um tem atores e cenário. atrizes. É, só ele não sabe que. Mas aí tem o que comanda o programa, né? É uma espécie de um grande Big Brother, né? Comanda o programa, ele é Zeus. Ele é um É Zeus um total. Zeus, com Ele tá. certeza, sim, É, é interessante. Eu estou vendo aqui quanto tempo a gente tem ainda para a gente conversar, mas a gente provavelmente já está meio se encaminhando para os minutos finais, uma pena. Mas eu queria falar de um outro Deus antes da gente terminar, porque eu tenho muita curiosidade, assim, eu sei que é um Deus claro. também muito poderoso, que é Apolo, né? Porque você tem Apolo, os oráculos de Apolo, e Apolo na mitologia grega ele é muito importante, né? Ele aparece em muito várias importante. tragédias e tal. Inclusive, inclusive você está falando do irmão de Ártemis, né? São irmãos gêmeos, né? Apolo, desculpa, Ártemis nasceu e logo depois ela ajudou, inclusive, a mãe a parir o Apolo, né? O Apolo, ele é o deus do equilíbrio, do equilíbrio racional. Basicamente, eu penso em Apolo, a primeira coisa que é nada em demasia, né? Isso é uma das frases atribuídas ao Apolo. Nem muito para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita e assim por diante, né? O Apolo, a gente pensa em Apolo, entre outras coisas, né? Segurando uma lira, né? Porque ele é o deus da música, né? Ele é também o deus da medicina, do equilíbrio corpo e mente, né? E a gente pensa também no arco e flecha, que nem a Ártemis tem, ele também tem. Quando a gente pensa no arco e flecha, a gente tem uma característica psíquica, que é assim, quando eu soltar essa flecha, ela vai exatamente, né, ou muito próximo da onde eu quero atingir. Ah, Então, o Apolo ele tem uma coisa assim muito obstinada de chegar nos seus e da objetivos, né? precisão.
Guilherme, a A gente tem precisão. 30 segundos, 20 segundos para terminar. Nossa, passou tão rápido, não estou acreditando. Guilherme, se você queria falar do curso que você está dando agora lá na roteiraria? Você está dando curso lá? Roteiraria, eu vou dar um curso da Jornada do Herói em setembro, começa dia 14, né? Gente, E dou minhas procura. aulas particulares, de vez em quando aí eu anuncio as minhas aulas.